José Miguel Júdice quer tornar obrigatória a lista de impostos descontados nas folhas dos salários, uma coisa que já é obrigatória. Manuel Carvalho, diretor do Jornal Público, acha que há notícias a mais sobre o Chega. Mariana Mortágua queixa-se de ser vítima de perseguição. Esta é mais uma edição dos Comentadores, onde Nuno Ramos de Almeida e Pedro Tadeu, por seu lado, se queixam de que se fala pouco do povo que celebra o 25 de Abril. Os Comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos Comentadores, desta vez para falarmos de... Para, tive aqui uma ligeira sensação de déjà vu. É verdade, todas as semanas a gente faz este número, não é? Bom, olá, viva, cá estamos para mais uma edição dos Comentadores. Bom, mas o tema que vamos começar por abordar tem a ver com uma longa intervenção que o José Miguel Júdice fez no seu espaço de comentário sobre o estado da economia portuguesa e até do mundo, mas sobretudo portuguesa, no pós-25 de Abril. Ele faz um balanço à evolução da economia portuguesa, queixa-se do crescimento anémico do PIB português e depois tira conclusões. É preciso tirar o estado da economia, basicamente é isto que ele diz, ou pelo menos aliviar os impostos, mas os impostos do trabalho. É sobre isso que vamos ouvir um extrato dessa intervenção. A questão é esta. O Programa de Estabilidade também diz que o grupo dos 10% mais ricos em Portugal ganham 30 mil euros por ano. Ganham menos cerca de 2 mil euros por mês. Estes são os mais ricos em Portugal. Ora bem, Fernando Medina confessou-me, depois de uma vez que conversei com ele depois das eleições, que fez um focus group de jovens socialistas ou apoiantes do Partido Socialista, a que eles perguntavam qual era a coisa que mais os preocupava, a prioridade era baixar os impostos. Gente de esquerda. Por isso eu fico muito contente, e revelo isto, ele não pediu segredo, porque agora parece que no Programa de Estabilidade se promete o segundo maior corte da carga fiscal de sempre em Portugal, nos próximos anos. Ora bem, teremos de esperar para ver. E a última nota, é que já disse a semana passada, é que somos o terceiro pior país da União Europeia, desde 1999 a 2026, aí são previsões, quanto ao crescimento do PIB, e somos o 13º pior do mundo. Ora, estes dados, todos juntos, ligados aos outros, demonstram que nós só saímos do atoleiro em que estamos se formos capazes de fazer um verdadeiro choque fiscal. É preciso quebrar este empobrecimento terrível e esta tendência para pagarmos altos impostos e depois o Estado, discricionariamente, ir dando dinheiro a quem ele acha que deve receber dinheiro, sempre por bónus do Estado. A verdade é que todos prometem, de alguma maneira, e depois o que acontece acaba por ser bastante residual. As pessoas não os sentem, essas descidas, esses agravamentos fiscais, não o sentem no salário. Como é que depois o Estado, o Governo neste caso, vai gerir a falta de entrada dessas verbas? Você paga eletricidade, não paga? Em casa. E repara que a fatura lhe aparece a decomposição que na fatura são impostos. Sim. Eu acho que devia ser obrigatório por lei que toda a pessoa, quando recebe o documento do seu vencimento, viesse explicitado quanto daquele dinheiro é destinado a impostos. Porquê? Porque nós habituámos a falar no imposto no ordenado líquido, como se não pagássemos os impostos. Ora bem, eu julgo que tu, na tua folha de salários, não tens lá os impostos referidos, não é? Sim, eu acho que o problema do Júdice é que para ele a vida dos pobrezinhos é um mistério. Ele não sabe que os assalariados há muito tempo que têm lá os impostos referidos. Eu penso que ele, enfim, estava a confundir a sua proposta, porque a Iniciativa Liberal tem uma proposta ligeiramente parecida, em que quer pôr nessa folha a parte dos impostos dos patrões em relação ao salário dos trabalhadores. Esquecendo-se, obviamente, de propor a parte do trabalho dos trabalhadores que dá lucro aos patrões, porque essa parte então fica completamente retirada da equação. E já agora os impostos que eles pagam sobre os lucros, que são bastante menores do que os trabalhadores pagam profissionalmente. Quando pagam, não é? Quando pagam. Num universo paralelo, tu comentavas que havia muita gente que fugia para offshores e, portanto, não pagava esses lucros. Aqui a receita é sempre a mesma, sem abordar
as questões de fundo. Quer dizer, o que o Júdice defende é que uma baixa de impostos muito pronunciada libertaria um conjunto de dinheiro que depois faria crescer a economia. Aquilo que se tem verificado nos países que assim o fizeram é que apenas aumentou substancialmente a desigualdade social. Para a maior parte da população, haver um Serviço Nacional de Saúde gratuito, haver transportes subsidiados, haver uma escola pública tendencialmente gratuita, são conquistas e permitem essas populações terem a possibilidade de ascender do ponto de vista da posição social. Embora em Portugal as desigualdades sejam tão fortes que são precisas 4, 5 gerações, muitas vezes em alguns setores mais pobres, para que isso aconteça. O que de facto o Júdice não se pronuncia é nessa maravilhosa coincidência entre a data que nós deixámos de crescer e passámos a crescer 4 vezes menos. E talvez fosse bom, e eu deixo isso para ti, mas talvez fosse bom ele pensar o que é que tem a ver essa data com o nosso decrescimento ou não crescimento ao mesmo nível. Sim, ele faz um balanço aos 49 anos de democracia portuguesa, à forma como fomos evoluindo, e registra que os crescimentos do PIB a partir de 1999 são muito fracos comparativamente com o tempo anterior. Ora, essa data coincide com a entrada de Portugal na moeda única e do euro, portanto, e digamos, sempre que este argumento vem ao de cima, e é sistemático, ele reflete apenas aquilo que a maioria dos comentadores faz, nunca se associa-se esse facto, digamos, a quando é o centro-direita, isto são anos e anos de governação do Partido Socialista, não é? É a argumentação política utilizada. Esquecendo-se que, entretanto, houve Durão Barroso e Passos Coelho no meio disto, não é? E Santana Lopes, já agora. Mas nunca analisam, minimamente, nunca fazem uma análise sobre se o efeito da entrada no euro não tem influência nisto, porque é uma coincidência incrível ser exatamente nessa altura que se começa a haver... Eu acho que há uma experiência que explica isso, há uma experiência que é um cientista que vai cortando patas a uma aranha. Quando corta a primeira diz salta, a aranha salta. Corta a segunda, salta, a aranha salta. Quando corta a última, ele diz salta e a aranha não salta. E ele conclui, a aranha está surda. Portanto, acho que é essa questão. Essa anedota adaptada a várias personalidades não, é consideradas. Moeda única, porque é muito divertido, que eles não conseguem perceber que uma moeda que está um valor muito acima do que estava o escudo e abaixo do que estava o marco, beneficia países como a Alemanha e prejudica países como Portugal do ponto de vista do desenvolvimento. Isto acrescido à integração mundial, à quebra de barreiras alfandegárias com outros países de fora da Europa que concorrem com os produtos portugueses, faz com que os setores que foram aditivados com moeda única foram setores de especulação imobiliária, por exemplo, foram setores de bens não transacionáveis. E o que acontece é que aumentou o crédito, aumentou o endividamento, mas perdeu-se condições de produção. E esta moeda única é responsável, dizia o João Ferreira do Amaral, por uma perda de produtividade à volta de 20%, 20 e tal por cento da economia portuguesa. Portanto, quer dizer, nós com esta moeda não sobrevivemos do ponto de vista alternativo, como criação de emprego alternativo. Vamos servir copos a turistas e pouco mais e ter licenciados a emigrar. Outro aspecto importante, ou pelo menos interessante, da intervenção do Júdice é que ele compara o sistema europeu com proteção social e alguns direitos garantidos com o de outras economias, nomeadamente os Estados Unidos e mesmo a Índia e a China, dizendo que nesses países o Estado gasta menos em proteção social e o progresso económico é maior. E defende mesmo que nós devíamos seguir um modelo mais americano do que europeu na economia. Dizendo, a jornalista na altura, mas eles não têm Serviço Nacional de Saúde. Eles, tem alguma coisa, apesar de tudo. Mas eles não têm educação gratuita. Mas não é bem assim, não é bem assim. Bom, todos conhecemos, nem que seja dos filmes, que isso não é bem assim, que de facto... Mas ele teve alguma contenção, porque no fundo ele queria defender era a escravatura. É lá, calma, também, coitado do homem, também não é nenhum algoz. Mas tu tens uma certa simpatia pelo José Miguel Júdice, já percebi. Um amor-ódio extraordinário. Mas... O amor deixo todo para ti. Mas o meu ponto é este. De facto, o modelo europeu, com todos os defeitos que tem
tem, apesar de tudo, algum compromisso social, que é um capital por si próprio e que faz com que, apesar de tudo, a qualidade de vida em algumas classes médias seja, nas classes médias equivalentes de outros países, um bocado melhor. É claro que depois há um leque de desfavorecidos muito grande que nem nestes países consegue lá chegar. Mas, quer dizer, se nós compararmos o número de presos e de criminalidade que há nos Estados Unidos com a Europa, se compararmos o número de pessoas sem abrigo que há nos Estados Unidos com a Europa, é uma sociedade que é inaceitável, que é profundamente injusta e que afasta muitas pessoas. Portanto, pensar que... Depois há outra coisa, que é crescer por crescer, aumentar o monte de dinheiro disponível, para que depois ele não fique aplicado para ninguém, a não ser para alguns que beneficiam dos lucros que obtêm, parece-me uma sociedade completamente injusta. E, digamos, será necessário continuarmos, os ecologistas fartam-se de alertar para isso, a estes ritmos de crescimento que todos querem, de 4, 5, 6, 7% ao ano, e quando há só 1 ou 2 fica toda a gente aflita. Quando esse crescimento, da forma como tem feito, além de criar mais injustiça social, além de acumular riqueza em cada vez menor porcentagem de pessoas, cria também desequilíbrios ecológicos cada vez mais graves, uma subexploração de recursos que acaba por pôr em causa a própria vida na Terra. Portanto, tudo isto devia ser repensado e pensado de outra forma. Em Portugal há um problema de facto de produtividade, mas não da forma como habitualmente se olha para ela. O que nós fizemos foi entregar grande parte da nossa capacidade produtiva, ou externalizando, ou passando a importar, ou entregando a empresas estrangeiras. Ele próprio se queixa, nesta intervenção, que não há grandes empresas portuguesas. Quem é que as vendeu? Quem é que as deu? Foram as pessoas, digamos, da ideologia que ele próprio defende. Foram essas pessoas que fizeram com que chegássemos a este estado, a esta situação que ele agora critica. E, portanto, julgo que aqui há alguma contradição. Além de também alguns números, por exemplo, ele analisa, ele diz várias vezes, porque o Estado considera que as pessoas que ganham mais de 3 mil euros são ricas. Não é isso. Quer dizer, ele está a falar dos impostos sobre o trabalho e o escalão mais elevado, ou um dos mais elevados, não é o mais elevado, mas o penúltimo ou antepenúltimo mais elevado, é acima de quem ganha 3 mil euros por mês. Mais coisa, menos coisa. Ele está a esquecer-se que os impostos aí escamoteiam, ou aliás, não está a falar dos impostos sobre a riqueza criada no mundo financeiro, pelas transações financeiras, praticamente não são taxados. E isso abrange uma série de pessoas que ganham muito mais, mas mesmo muito mais, que 3 mil euros por mês. E, portanto, não se pode dizer que quem ganha 3 mil euros seja propriamente uma pessoa rica, mas sim, que paga mais impostos que os outros. Obviamente que sim. É justo que quem ganha 1.000 euros pague menos impostos que 3 mil. Que quem ganha 3 mil. Mas há uma nota? Ideia, passamos à próxima. Vamos à próxima, sim senhor. E a próxima é ainda sobre acontecimentos ocorridos na Assembleia da República a propósito da ida ao Parlamento do Presidente da República Federativa do Brasil, Lula da Silva. Houve vários incidentes provocados pelo Chega e o diretor do Público, Manuel Carvalho, comentou esse assunto, tal como a generalidade dos comentadores que nesse dia foram à televisão, e serve de exemplo para nós depois analisarmos esta questão. Parece-me que todos os discursos que vieram a seguir, já mesmo depois da sessão solene, continuaram a ter, uma vez, portanto, a conceder espaço a mais ao Chega e ao problema que ele coloca à democracia portuguesa. Há até uma contradição evidente entre aquilo que António Costa disse, quando ele critica, por exemplo, os mídias por concederem demasiado espaço mediático ao Chega, e ele tem razão, é verdade, isto é um problema que, sendo do sistema político-partidário, é também um problema dos jornalistas, é um problema da imprensa. Mas ele próprio, o Primeiro-Ministro, não fala muitas vezes de André Ventura e do Chega. Mas lá estamos, por exemplo, exatamente, mas ele, durante toda
toda a sua intervenção foi para falar do Chega, dos problemas do Chega, dos riscos do Chega, do contágio do Chega, da irresponsabilidade do Chega. Portanto, há aqui, isto é de facto um problema, nós estamos a subverter um pouco até a representatividade do nosso Parlamento e aquilo que é a expressão do eleitorado, dos cidadãos portugueses, porque quando os estudos mostram que no espaço mediático há mais atenção, consegue-se dar mais atenção ao Chega do que, por exemplo, ao PSD, que representa 30% dos portugueses, há aqui qualquer coisa que não está a correr muito bem e merece, de facto, uma reflexão. Mas, dito isto, no Partido Socialista, no próprio Partido Socialista, depois da entrevista do Primeiro-Ministro à RTP, aliás, fê-lo na qualidade de Secretário-Geral do Partido Socialista, quer hoje também nas declarações do líder da bancada parlamentar do Partido Socialista, há claramente aqui um interesse tático por parte do Partido Socialista em, nomeadamente, colar o Chega ao PSD. E, portanto, a partir do momento em que se faz isso, evidentemente que desencadeia, portanto, uma série de atenções, uma série de escolhas por parte da comunicação social que são, aí sim, legítimas. Este é o próprio Primeiro-Ministro a não deixar que a suposta colagem do PSD ao Chega se dissolva, se esqueça. Portanto, ele próprio está a alimentar um problema que ele tem razão ao identificá-lo, mas depois perde parte dessa razão quando ele é um agente ativo na sua propagação e na sua continuidade. Este depoimento, para mim, tem vários aspectos curiosos. Um deles é a parte inicial, em que o Manuel Carvalho se queixa de que dá razão ao Primeiro-Ministro quando o Primeiro-Ministro diz que a comunicação social dá demasiado destaque ao Chega. Me faz lembrar um texto que José Manuel Fernandes escreveu para a Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre a imprensa portuguesa aí há uns 10 anos, em que ele dizia que o PCP era o partido discriminado pela comunicação social portuguesa em favor do Bloco de Esquerda, na altura, que o Bloco de Esquerda tinha menos representação que o PCP no Parlamento, e acho isso estranho, quer dizer, que dois diretores de jornais que está nas suas mãos poderem inverter essa situação, queixarem-se que ela existe e conformarem-se com essa aparente inevitabilidade. Outro aspecto interessante é que, de facto, na sessão da Assembleia da República, em que o Chega faz a cena que é conhecida, portanto, protestou durante o discurso de Lula contra Lula, e depois isso levou uma reação do restante Parlamento, ou de grande parte, ou da esmagadora maioria do restante Parlamento, a aplaudir Lula, e uma intervenção do Presidente da Assembleia da República a admoestar os deputados do Chega. Claro que isso tudo tinha que ser noticiado, é inevitável, não quer dizer, também só faltava isso. Mas o que não foi noticiado foi a reação do líder, praticamente não vi assim lá nenhuma reação do líder do PSD. Do Montenegro, foi. Do Montenegro. Eu não vi isso como com destaque. Eu passei pelas televisões por vários comentários, não vi ninguém comentar isso. Comentei eu, por acaso, quando me chamaram. Eu vi vários comentários sobre isso. Então, até um comentário em que se dizia que o Montenegro, ao escolher não aplaudir a intervenção do Lula, ao contrário dos deputados do PSD, e manter uma certa equidistância, optou pelo lado do Chega. Na prática, Ouvi um sim. comentário e, digamos, foi discutido isso. Houve gente, por exemplo, o Miguel Morgado, outras pessoas que disseram, mas ele estava nos convidados. E houve gente que disse, não, mas ele aplaudiu a intervenção do líder parlamentar do PSD, portanto não estava impedido, como as outras pessoas não ficaram impedidas, de aplaudir como reação àquilo que fez o Chega no Parlamento, não é? Aquela parte dos hooligans que pretende abafar a coisa, esta discussão. Mas deixa-me dizer-te que eu acho que aqui há vários aspectos que o Manuel Carvalho se esquece. Primeiro, que este desequilíbrio para o Chega não advém da sua atual representação parlamentar. O Chega tinha um deputado apenas. Exatamente. E tinha várias vezes mais tempo de antena e mais atenção nos mídia que tinha o PCP. E, aliás, verifica-se, isso é crónico. O PCP tem uma representação... Hoje em dia, no espaço televisivo, nos jornais, não tem medição. O deputado único, o Rui Tavares, tem mais presença nas televisões do que qualquer dirigente do PCP. Claro, porque isso é uma escolha ideológica.
aquilo que é o extremismo do Chega, para os diretores e proprietários de jornais não é assim tão extremo. Não é extremo porque o Chega propõe medidas, enfim, indecorosas, tem um tom levemente bagaceiro, mas do ponto de vista da gestão do atual sistema de exploração, ele está para aí, para as curvas, não é? O Chega, aliás, no seu programa inicial, que depois tentou esconder, acabava com o Serviço Nacional de Saúde e com a escola pública. Portanto, liberalizava os setores da economia. Agora diz o que as pessoas querem ouvir. Se as pessoas querem ouvir que é preciso mais reformas, ele diz mais reformas. Mas se um partido de esquerda propuser aumentar as reformas, ele Chega, vota contra. Portanto, de facto, aqui há uma parte que é a comunicação social alimentou o Chega porque simultaneamente não lhe era tão desfavorável, mas ao mesmo tempo funcionava dentro da lógica sensacionalista da comunicação social atual, que é a lógica da mulher das barbas, da audiência. O tipo diz um disparate, uma alarvidade, as pessoas querem ver nas redes sociais. E, portanto, não teve em conta o critério noticioso. Outra coisa que ele diz, tem razão de ser, mas ele esquece a parte do PSD, isto é, o PS está a fazer subir o Chega, a falar do Chega, para depois, numas eleições, dizer ou nós ou a direita com o Chega. Sim. É este o truque que o António Costa está a fazer, mas está a fazer um truque que é um truque muito perigoso, porque significa aumentar, tornar mais visível ainda, tornar como voto de protesto um setor de extrema-direita antidemocrático e fascisante na política portuguesa. E o Montenegro está a tentar sair deste quadro, mas não diz até ao fim, isto é desconfiar as declarações de Montenegro. Recentemente ele disse que era contra partidos, pessoas irresponsáveis e populistas, mas nunca disse o nome do Chega. Ora, se ele não se quer coligar com o Chega, ele apenas tem que dizer que nunca, em nenhuma circunstância, se coligará com o Chega. O que eles fazem normalmente, os tipos do PSD, é que depois pretendem equivaler o Chega ao PCP e ao Bloco de Esquerda. E é preciso ver que, no caso do PCP, e no caso do Bloco de Esquerda, não há nenhum perigo que a democracia tenha corrido nestes anos todos com esses partidos. Mas o PCP foi o partido que mais combateu para derrubar o fascismo. No caso do Chega não é exatamente isso que acontece. E eu recordo que o vice-presidente do PSD, Miguel Pinto Luz, foi ao Congresso Sim. do Chega e praticamente, nessa altura, antes desta reviravolta de Luís Montenegro, disse que era aceitável haver uma coligação com o Chega, não é? Praticamente deu essa indicação. Portanto, e há um setor no PSD que o quer. Aliás, no PSD há nitidamente uma divisão sobre este assunto que está por resolver. E, portanto, aquilo que o Luís Montenegro agora disse, ainda, por alguma razão também, há uma convenção, um congresso convocado por eles para que eu penso que irá, entre outras coisas, discutir este assunto mais claramente. Portanto, não me parece também que seja assunto completamente fechado, apesar das declarações que Luís Montenegro fez. Mas para uma coisa, sim. Eu acho que esta história do PSD tem mais que ver com a história da dinâmica do voto útil, contrariar este discurso do PS que eles vão aliar ao Chega e tornar o PSD o voto útil contra o PS, que propriamente uma questão firme de moralidade. Se fosse firme de moralidade, eles diziam não fazemos em nenhuma circunstância. Mas há um setor do PSD que tem essa posição, que não quer mesmo nada com o Chega. Aliás, ainda antes, digamos, da reação no Parlamento, da reação de Augusto Santos Silva, e que depois levou a que uma parte do Parlamento reagisse em bloco, ficando Luís Montenegro parado, a protestar, e até as galerias a protestar contra a atuação do Chega. Houve ali, durante o discurso do Lula, quando o Lula se refere à questão da guerra da Ucrânia e que explicita que condena a invasão russa, alguns deputados, via Fernando Grão a aplaudir essa parte do discurso com os deputados do PS e e todo o resto do PSD, Fernando Grão e mais 2 ou 3 deputados que eu não consegui identificar. E o resto do PSD quieto, não é? E, portanto, há ali, nos assuntos correntes, nitidamente divisões. As coisas não estão pacíficas dentro do PSD. E, portanto, isto ainda pode dar uma volta inesperada se digamos, houver condições políticas para isso. O que me parece também, de facto, é que aí o Manuel Carvalho tem toda a razão, o PS está a aproveitar isto, puxando pelo Chega, mas é, como tu explicaste,
uma atitude, tu disseste perigosa, eu direi que é irresponsável. Mas pronto, vamos mudar de assunto. Pode ser? Estou autorizado a mudar de assunto? Sim, sim, claro. Muito obrigado. Só disse isso uma vez. Mariana Mortágua queixou-se de ser perseguida por processos judiciais que a tentam prejudicar. É esse depoimento que aqui vamos ouvir. Queria pedir, no entanto, 2 minutos emprestados à Patrícia e à Cecília a propósito de uma coisa que aconteceu na passada sexta-feira. No último ano, setembro, foram movidas 3 ações judiciais contra mim. Uma por Marco Galinha, dono do JN da TSF, porque eu identifiquei o seu sogro e sócio como sendo um oligarca russo, e 2 outras ações por um membro destacado do Chega, que, aliás, como curiosidade, convoca Marco Galinha como testemunha de acusação nestes processos. Ambos estes processos foram arquivados. O último arquivamento ocorreu na sexta-feira passada. Estes processos têm um intuito muito claro, que é o desgaste público e político, quanto mais não seja, porque no decorrer destes processos a comunicação social vai dando nota que eles acontecem, mesmo que o seu desfecho seja o arquivamento. E eu sei que este tipo de pressão e de perseguição política vai continuar e vai até subir de tom e subir de nível. Quer, ou seja, porque eu sou mulher, seja porque sou de esquerda, seja porque sou uma mulher lésbica, seja porque sou filha de um resistente antifascista, com um passado e uma importante história, seja porque aparentemente tenho o dom de incomodar algumas pessoas com muito poder. E eu sei que, infelizmente, nos dias que correm, para algumas pessoas vale tudo na política. E, portanto, a mim resta-me, e acho que devo dizer, que estou preparada para tudo e que vou continuar a ser quem sou e a fazer exatamente o meu trabalho como tenho feito até aqui. Nuno, o que é que pensas desta declaração um bocadinho surpreendente no espaço de comentário da Mariana Mortágua? Digamos, eu não acho surpreendente, dado isto é quase uma continuação do outro assunto. Nós vivemos um momento de uma libertação da palavra do ódio, de uma libertação do racismo, do machismo, de uma certa reescrita da história de teor fascisante, que é protagonizada pelo Chega, mas repetida em sordina por outros que fingem que são democratas, não é? Quer dizer, toda a comparação entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro, toda a questão de quem combateu e não combateu pela liberdade, todas essas questões são assim. De tal maneira que, frequentemente, a Mariana Mortágua é insultada através do seu pai, que foi um resistente, que fez ações de luta armada no quadro do fascismo, não é? No quadro do fascismo, para o derrubar, e, portanto, que é confundido com um terrorista, não é? E provavelmente os pitos passaram a ser os bons da fita para essa gente. Este tipo de discurso, alimentado por redes sociais, mas com expressão e multiplicação e amplificação na comunicação social, que acha que tudo o que é a declaração tonitruante, como vende, pode ser ampliada sem nenhuma responsabilidade, é um discurso que vai aprofundar-se. O ódio vai passar, como se viu do Parlamento, para as ruas e para a comunicação. E o que faz a Mariana Mortágua é sinalizar que isso vai acontecer e, de alguma forma, num determinado aspecto, controlar a libertação da informação. Quer dizer, todos nós sabíamos qual era a orientação sexual da Mariana Mortágua, quer dizer, isso não tem nenhum interesse do ponto de vista político, as pessoas fazem, amam quem quiserem, têm as relações que quiserem, mas ela nunca o tinha dito publicamente. E, portanto, eu acho que há aqui uma vontade de ser ela a dar as informações que vão ser usadas, misturadas com outras coisas quaisquer, para um ataque de caráter, para aquilo que se vê normalmente em relação a dirigentes de partidos de esquerda e no caso, provável nova líder do Bloco, Mariana Mortágua. Eu, por acaso, tenho aqui uma opinião dividida. Compreendo que ela tome esta atitude, no fundo, para prevenir qualquer tipo de ataque que ela receie, compreendo, ou seja, do ponto de vista humano, compreendo isso perfeitamente.
Mas, por acaso, parece-me que a comunicação social portuguesa, neste aspecto das questões das opções sexuais, geralmente, tirando muito pouquíssimas exceções, tem-se portado bem em relação às figuras públicas em geral e aos políticos em particular. E, portanto, parece-me que esse receio talvez seja um bocadinho exagerado. Mas hoje a comunicação não é comunicação social apenas, não é? Mas nunca foi. Nunca Sim, foi. mas Quer as dizer, redes sociais, sim, está certo, mas de qualquer maneira, parece-me que apesar de tudo, mesmo a tolerância que em Portugal existe sobre esses assuntos, quer dizer, temos apresentadores de televisão famosíssimos que assumiram a sua homossexualidade, temos já vários dirigentes políticos que fizeram isso e, portanto, nunca me pareceu que fosse um assunto que dividisse a opinião pública. Mas pronto, de qualquer maneira, ele tem todo o direito a gerir isso como entender. O que me parece aqui um bocadinho confuso, e agora aqui eu tenho que meter uma declaração de interesse, eu trabalhei na Global Media Group e no Diário de Notícias durante nem sei quanto tempo, desde o ano 2000, portanto, durante 20 e tal anos, saí de lá há 3 anos e, portanto, tenho uma ligação indireta com esse grupo. Aliás, escrevo uma crónica no Diário de Notícias todas as semanas ainda. Esse grupo que é dirigido pelo Marco Galinha, que é denunciado ali assim pela Mariana Mortágua, como tendo feito um processo judicial contra ela. E o que é que eu acho aqui? Acho que há uma mistura de alhos com bugalhos, não é? Porque uma coisa é o processo judicial que o Chega pôs e que de facto e que tinha a ver com o facto de ela ter acumulado vencimentos supostamente de forma ilegal ao fazer comentário na televisão com o regime de exclusividade da Assembleia da República. O Chega quis aproveitar isso para fazer um golpe político que saiu frustrado porque a Justiça deu razão a Mariana Mortágua e, portanto, arquivou os processos e ela, inclusivamente, devolveu os dinheiros o pagamento do seu trabalho que fez nas televisões. Mas, digamos, associar isso depois ao processo do Marco Galinha e à relação que ela teve com o JN, no Jornal de Notícias, no qual ela foi colaboradora e depois foi corrida. Há aqui uma coisa que eu não olho para o Jornal de Notícias, para a TSF e para o Diário de Notícias e não vejo ali instrumentos de propaganda do Chega. Aliás, comparativamente com a maior parte dos outros órgãos de comunicação social da nossa praça, eles dão, objetivamente, menos espaço ao Chega do que os outros. É possível medir isto. E, portanto, acho que tentar associar o grupo Global Media Group, gerido por Marco Galinha, digamos, a instrumentos de campanha do Chega, parece-me que essa parte da declaração dela é abusiva. Bom, eu acho que há aí de facto uma diferenciação, quer dizer, há um processo de Marco Galinha, ele processa a Mariana Mortágua por considerar que ele se financia no seu sogro e seu sócio e que ele seria um oligarca russo próximo do Putin. Marco Galinha considera que isso não é verdade, processa a Mariana Mortágua e isso é um aspecto que não... ela traz à lateral aos outros processos. Em relação aos processos do Chega, só esclarecer uma coisa, de facto, a lei mudou em relação aos deputados. Antigamente considerava-se que os deputados que estavam em exclusividade podiam fazer coisas de autoria, seja, creio que livros, seja, creio que colaborações em jornais e, na altura, comentário televisivo. A certa altura, o comentário televisivo deixou de ser considerado autoria e, portanto, quem está em exclusividade não podia acumular os cachês do comentário televisivo. Quando isso foi verificado, portanto, a Mariana Mortágua alegou que não sabia dessa mudança da lei, mas, de facto, a ignorância da lei não é desculpa, mas ela devolveu o dinheiro. Eu acho que ela se portou corretamente aí, não tenho qualquer dúvida nisso. Teve um comportamento inatacável. Mas aqui a minha questão é, digamos, quando ela levanta a questão do Marco Galinha e do Chega e mistura isso, vamos lá ver, há jornalistas na Global Media Group que têm autonomia editorial e que, digamos, o facto de uma eventual ligação que houvesse entre o dono da empresa e o Chega, não, quer dizer, há um trabalho de jornalistas que filtra esse tipo de influências. E, digamos, quando os políticos muitas vezes criticam os jornalistas por se atuarem de uma maneira ou de outra, por fazerem isto ou aquilo, há também, vamos lá ver, há mecanismos para os jornalistas defenderem essa agressão. E eu penso que não seria tão antimarxista e não diria que a propriedade dos órgãos de comunicação social não tem a ver com a sua orientação,
Mas enfim, tem a ver percebo nas o teu escolhas de ponto quem vista. dirige, etc. Mas Sim, tem a percebo ver o teu nas ponto escolhas de de quem vista. dirige, etc. Mas, digamos, daquilo que eu conheço do grupo, e acho que conheço bem, porque trabalhei lá há Sim, bastante sim. tempo, aliás, basta ver as notícias, ainda há uma semana houve aí uma tomada de posição do Conselho de Redação e dos delegados sindicais contra o patronato. Mas aí por razões que não têm nada a ver com isto. É por razões de gestão da empresa, não é? Mas, digamos, eu acho que, digamos, que não levar em conta a capacidade que os jornalistas têm de resistirem a este tipo de ataques digamos, e que têm alguma autonomia, que tens razão, é muitas vezes limitada, basta pensar que o patrão tem o direito discricionário, está na lei, de escolher a direção, que depois pode, de cada jornal, não é? De cada órgão de comunicação social, pode depois ser sufragado ou não pelo Conselho de Redação, mas ele pode impor o diretor que quiser. E isso pode decidir muito. Pode escolher um diretor que espelhe o seu próprio pensamento. Isso é óbvio, não é? Mas, e portanto, daí a propriedade dos órgãos de comunicação social ser relevante, como estás a dizer. Mas, apesar de tudo, vamos lá ver, ninguém vai obrigar, até agora, que eu conheça, ninguém obrigou ninguém a escrever bem do Chega, por exemplo, por imposição editorial. Se isso acontece, é porque as próprias pessoas que o escrevem aceitam essa situação e têm mecanismos para se defenderem disso. Eu não sei tão claramente isso, mas fico-me por aqui. Não, referindo à totalidade dos órgãos de comunicação social, o que é que se escreve, o que é que não se escreve, o que é que se privilegia, o que é que não se privilegia, não tenho assim tanta certeza dessa bondade. Muito bem. Então, vamos agora a outro assunto. Porquê é que não se fala disto? Tenho aqui, do Diário Notícias, lá está, uma galeria de fotografias, a manifestação de 25 de Abril, como veem, estão aqui milhares de pessoas, até bebés. Muitas destas pessoas não eram nascidas no 25 de Abril, olha, vê-se por exemplo nesta foto, que provavelmente estas pessoas ou há um milagre da natureza, Sim, tem um ar de 50 anos muito novo. ou não andaram lá. Não, este aqui não tem 50 anos, também não. Estou a dizer, tem uns 50 anos muito novo. Repara, sim. estás a pôr o desfile, a parte do desfile da JCP. É muito improvável que algum deles tenha mais de 30 anos. Não é? Ou seja, o que eu acho. Qual é o meu ponto? O meu ponto é que houve destaque para o 25 de Abril, houve uma grande discussão à volta do 25 de Abril, das comemorações oficiais, o Lula, etc. Houve notícia da manifestação, mas não há nunca uma análise ou digamos, uma observação de uma coisa espantosa. Não é? Eu, quando era miúdo, quando se comemorava o 5 de Outubro, não é? Ainda no tempo do Estado Novo, não parecia ninguém, eram uns velhinhos e tal, e eu achava aquilo uma coisa completamente ridícula. Não é? Se nós formos ver comemorações oficiais, que o próprio Dia de Portugal é comemorado de uma forma, digamos, sem povo. Não é? O 25 de Abril atrai, 49 anos depois, as pessoas à rua. Muitas e muitas pessoas vão à rua, independentemente da sua carência Eu acho que ideológica. estás a desligar a questão do presente. Um dos aspectos que eu acho que fez esta manifestação uma das maiores manifestações do 25 de Abril de há muitos, muitos anos, talvez só comparável aos 40 anos do 25 de Abril, é esta sensação de crescimento da extrema-direita, esta sensação de haver uma força antidemocracia, antiliberdade, que está a ocupar o nosso espaço mediático, está a ocupar o comentário e está a restringir, dada a sua atitude agressiva e violenta, a liberdade dos outros. E acho que há aqui uma necessidade de mostrar que está a favor da revolução e a favor da liberdade, que se tornou mais atual. Embora esteja de acordo com todo o resto do teu comentário. O 25 de Abril sempre foi uma manifestação muito particular, uma espécie de festa renovada, em que as pessoas se encontram, está menos
organizado, entre aspas, que outras manifestações. É mais uma coisa que as pessoas vão se encontrar lá, amigos que não se vêem há 1 ano, há 2 anos que lá vão, e há uma característica de festa e de alegria que sempre esteve presente e que estou completamente de acordo contigo. E tem uma componente há uma componente de renovação. Ou seja, quando eu tento sublinhar que há muitas pessoas que não eram nascidas no 25 de Abril que vão lá e, portanto, que se identificam pelo menos com o ideal da liberdade, eu penso que aqui a questão da liberdade é prevalecente sobre todo o resto, mas é uma liberdade também misturada com alguns direitos sociais, mesmo em pessoas que não são propriamente de esquerda, não é? Criam... É um fenómeno que eu acho que não é devidamente valorizado nos comentários políticos. E neste caso não foi, deu-se a notícia, as imagens da manifestação, mas, por exemplo, não se fez a ligação que tu acabaste de fazer sobre as razões que grande parte dessas pessoas têm para ir a esta manifestação e porque é que ela este ano foi mais forte do que em alguns dos outros anos, não é? Eu acho que esta manifestação deste ano deve ter sido a maior manifestação do ano. Até agora, o ano ainda não acabou e as condições sociais são muito, muito graves, mas para mim foi a maior manifestação do ano, assim, de longe. Estava cheio. Normalmente no Marquês de Pombal, apesar de haver muita gente no 25 de Abril, as pessoas não se concentram muito no Marquês de Pombal. No Marquês de Pombal já estava muita gente e acho que é de facto um dado político significativo que infelizmente não tem a devida tradução política, mediática e até eleitoral. Muito bem. E assim encerramos mais uma edição dos Comentadores. Voltamos para a semana. Passem bem. Os Comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.